Oi gente, tudo bem? O meu nome é Monique e esse é um dos primeiros vídeos meus aqui do canal. E hoje, para abrir, eu gostaria de falar de um assunto muito importante, que é a depressão. E por que eu tô falando desse assunto, né? Porque com o início de um canal com um tema tão forte assim, como uma doença super séria e grave. É exatamente por isso, porque existem dados e pesquisas divulgadas pela Organização Mundial de Saúde que fala que a depressão considera ela como o mal do século. E não só isso, mas que entre 2020 e 2030 vai ser uma das doenças mais incapacitantes de todo o mundo. Então sim, é algo grave e é algo que a gente precisa conhecer. E por que então falar sobre a depressão além desses fatos? Monique, você tem depressão? Não, eu não tenho depressão. Mas conversando com amigos, com familiares, no meio onde eu vivo, eu percebo que muitas pessoas têm apresentado sintomas da depressão, muitas pessoas com depressão diagnosticada e algumas delas com sintomas sem saber direito do que se trata. Eu percebo que é uma doença, apesar de ser muito séria, grave e que muitas pessoas têm e vão desenvolver ainda no decorrer de sua vida, ainda é uma doença pouco falada, ainda é uma doença muito estigmatizada pelo mundo. As pessoas ainda têm muita vergonha de falar, de entender, de compreender, de discutir sobre ela, né? Interessante que se você tem, por exemplo, uma diabetes ou uma hipertensão, você vai ao médico, você toma remédios, você trata. Mas se você tem sintomas da depressão, você simplesmente acha que é normal, ou que vai passar, ou que as coisas vão melhorar. E não é, é algo que a gente precisa discutir. Então a primeira coisa que eu queria deixar para vocês nesse vídeo, na verdade eu vou falar uma série deles sobre depressão, só que esse primeiro eu gostaria de dizer para vocês o que é a depressão e os sintomas, como uma forma mesmo de reconhecimento e de dar o primeiro passo. Então a primeira coisa é entender o que é a depressão. Na realidade, a depressão ela é uma doença psiquiátrica, é um distúrbio mental. Só que ainda a depressão ela é muito pouco estudada. Por quê? Porque ela é uma doença nova? Não. Na realidade, há relatos de depressão de muitos anos atrás, mas ela é uma doença pouco estudada. E por ser pouco estudada, hoje tem sido mais pesquisada, ainda existe muita dificuldade de interpretar o porquê dela. Existem estudos dizendo que são problemas nos neurotransmissores, e aí afeta lá a dopamina, a adrenalina e a serotonina. Existem outros estudos que falam que ela pode ter que ela pode ter um aparecimento por conta genético. Falam também sobre questões hormonais, enfim. Os estudos ainda estão sendo feitos e as causas ainda não são muito claras. Mas o importante é saber que é sim uma doença e que há tratamento. Que não é algo que vai passar naturalmente. É algo que vai passar, mas exige um tratamento. Assim como uma doença, diabetes, uma hipertensão ou qualquer outra doença. Ok? A depressão, ela é um distúrbio mental, como eu disse. Os sintomas dela eles são muito confundidos com a rotina do nosso dia a dia, coisas que afetam o nosso dia a dia. Então, a depressão é muito comum a pessoa apresentar uma tristeza profunda. E como saber se essa tristeza é uma tristeza real ou uma depressão? É o fato da permanência dessa tristeza e da forma como ela se enquadra. Por exemplo, se você está triste porque algo aconteceu na sua vida, essa tristeza ela é natural. Ela vem, ela vai te causar dor, ela vai te causar sofrimento, às vezes causa até uma certa ansiedade, sintomas físicos, mas passando um certo tempo, essa doença, esse sofrimento, essa tristeza, ela vai passar. É normal. Mas quando ela vem da depressão, primeiro que geralmente ela não tem motivos aparentes. A pessoa simplesmente está triste, não entende por quê. Segundo que aquilo permanece 1, 2, 3 semanas e mais tempo ainda. E começa a causar incapacitação. Então a pessoa não quer trabalhar, a pessoa não quer fazer as atividades que ela costumava fazer no dia a dia. E isso que é muito sério. Mas não é só isso. A depressão ela pode causar insônia. Então muitas pessoas às vezes apresentam uma insônia profunda, né? A pessoa não consegue dormir, se consegue acorda de madrugada, vira para um lado, vira para o outro, não consegue ter um sono pleno e perfeito. Ou, do outro lado, a pessoa pode dormir muito e ainda assim se sentir cansada. A depressão ela causa um cansaço excessivo na pessoa, uma falta de energia. A pessoa não entende por quê, porque muitas vezes ela não fez uma atividade que causasse aquilo, mas ela está cansada, ela está sem vontade, ela está sem ânimo. A depressão ela também pode causar ansiedade, ela pode gerar pensamentos na nossa mente de tristeza, de infelicidade,
pensamentos muitas vezes de morte, de suicídio, ideias de que você não é de que você não é bom para ninguém, ou de que você não está aceito no ambiente que você está. E muitas vezes, se não a maioria, esses pensamentos, esses sintomas, eles não estão relacionados com uma causa, com um problema real. Podem estar sim. A depressão ela pode ser desencadeada por um problema lá na sua infância, ou mesmo no seu dia a dia. Por exemplo, uma crise financeira pode sim desenvolver a depressão. Mas existem estudos que dizem que ela já poderia ser talvez genético, então já está ali e aí ela desenvolveu por causa daquele problema. Então, como eu disse, ainda não é claro, mas o importante é saber identificar esses sintomas. E aí, como eu disse, tem ansiedade, pode ser uma perda excessiva de apetite ou um ganho enorme de peso, a pessoa quer comer sem parar, relacionado, claro, à ansiedade. E por que a pertinência desse vídeo? Por que eu queria tanto falar com vocês sobre isso? Porque, como eu disse, é uma doença, é séria, é grave, sim. Só que ela tem cura, ela tem tratamento. Porém, é uma doença de diagnóstico clínico. O que é isso? Você não vai passar no médico, eles vão fazer um exame, o exame vai dizer você tem depressão. Não. Você vai conversar com o médico e o médico, um psiquiatra, diante de sintomas, 4, 5 sintomas, isso é muito relativo, dentro de 1 a 2 semanas, isso também é relativo, ele vai poder identificar e te diagnosticar com depressão. E outra coisa, depressão existem tipos. Ela pode ser uma depressão leve, ela pode ser uma depressão moderada ou grave. Então é importante que a gente busque ajuda para saber qual o tipo, em que grau que nós estamos e como tratar. Geralmente a depressão ela é tratada com medicamento, mas existe sim abordagens interdisciplinares. O que é isso? Nós somos indivíduos que não somos conhecidos apenas pelo físico. Existe o físico, existe o espiritual, existe o mental. Nós somos completos. Então, o nosso tratamento relacionado às doenças também tem que ser completo. E isso na depressão não é uma mentira, é uma verdade. A depressão ela tem sim que ser tratada com medicamento. Em alguns casos, não em todos, quando ela é muito leve. Alguns psiquiatras costumam iniciar com uma psicoterapia e ver o resultado. Mas ela também precisa ser tratada na sua alimentação, na atividade física, nos seus pensamentos, no seu desenvolvimento de relacionamento, até de uma abordagem espiritual. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje é que é uma doença grave, é uma doença que existem estudos dizendo que 1 em cada 5 no mundo terão ou já tiveram algum sintoma da depressão. Então, é importante nós estarmos alertas, porém, existe cura, existe tratamento. Então, isso que é o grande X da questão. E talvez você esteja vendo esse vídeo me dizendo, Monique, eu não tenho nenhum sintoma de depressão, graças a Deus, né? Mas pode ser que você tenha alguém aí ao seu lado que você identifique esses sintomas. Essa pessoa ela não está com frescura, essa pessoa não está com uma tristeza que vai passar. E não adianta você chacoalhar e dizer, vamos enfrentar a vida. Não, essa pessoa precisa de ajuda. E talvez você seja o instrumento de ajuda para essa pessoa. E outra coisa que eu achei muito legal é que existe um Centro de Valorização da Vida chamado CVV. E eles têm um número que é 188. Então, às vezes, a pessoa ela precisa conversar e se abrir com alguém, mas ela não consegue. Então, se você identifica esses sintomas na sua vida ou mesmo na vida de alguém, instrua, ligue no 188. Você não precisa se identificar, mas você pode abrir o teu coração e falar daquilo que é importante para você. E para encerrar isso, como eu disse, vou ter vários outros vídeos falando sobre depressão, porque é extenso, a gente precisa conhecer prevenção, a gente precisa conhecer tratamentos, mas eu queria deixar para vocês o seguinte, que existe um versículo lá em Neemias que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, muitas vezes, o que essa pessoa precisa é sim de um tratamento, de um acolhimento, mas é de Deus, né? É nos alegrarmos da presença do Senhor, porque a palavra fala que a alegria dele é a nossa força. É ele que vai nos fortalecer, é ele que vai renovar a nossa força, é ele que vai nos instruir. Então, esse vídeo é para ensinar, é para educar, porque eu acredito que a educação e a informação são o caminho mais importante. Nós precisamos sim, não achar que vai passar, não achar que está normal, ou achar que é só uma tristeza momentânea, não. Nós precisamos identificar, buscar tratamento, nos ajudar e buscar sim, naquilo que a gente crê, naquilo que a gente acredita, num Deus que pode suprir as nossas necessidades e que pode, como eu disse, nos fortalecer em nome de Jesus. Então, Deus abençoe vocês, tenham um bom dia
E se inscrevam no canal, porque os próximos vídeos serão também sobre depressão. Mas se vocês tiverem alguma dúvida ou algo que vocês queiram acrescentar ou pedir, por favor, escrevam, que a gente vai, dentro do possível, dentro do conhecimento, a gente vai fazer vídeos que possam ensinar e ajudar vocês nessa fase. Tchau, tchau e até mais!